Você mente? E aí, se você não souber exatamente o que é mentira, você vai dizer que eu, de jeito nenhum. Mas a pergunta te faz refletir mais profundo do que o que você possa imaginar. Porque mentir é você não falar a verdade exatamente como ela é. Então, se você vai contar uma história e você aumenta, você está mentindo. Se você omite, você também está mentindo. Se as pessoas te perguntam, você está bem? E você não está. E você responde, eu estou ótimo. Também você não está falando a verdade. E assim a gente pode pensar em vários aspectos. Se você exagera no que fala, você está mentindo. Não são só as grandes mentiras, não são só as mentiras de vitrine. Não. As pequenas coisas. Nos detalhes. Se você diz que tem o que não tem. Se você fala meias verdades, porque não existe meia verdade. Ou é verdade ou é mentira. O pai da mentira não é Deus. E tudo aquilo que te afasta, gente, da presença de Deus, você deve evitar. Quando você diz para todo mundo que tem um casamento maravilhoso e você não vive esse casamento na íntegra, você está mentindo. Quando você diz que seus filhos são perfeitos e eles não são, você está mentindo. Eu entendo que você não deve ficar lançando palavras negativas, mas daí você conscientemente ficar dizendo o que você não vive também é mentira. E isso está muito comum hoje nas redes sociais. Pessoas que fingem ter o que não têm, fingem ser o que não são. E isso te afasta da presença de Deus. E te afasta da tua identidade. O que te leva a mentir? E é a necessidade de pertencer a um grupo. Desde a nossa infância, a gente vem sendo corrigido, né? Pelos nossos pais, pelas nossas autoridades. E eles não fazem isso, nossos pais não dizem, cala a boca, menino, tu fala demais. Ou tu ri exageradamente. Eles não fazem isso por maldade. Eles fazem porque eles têm essa forma, eles aprenderam essa forma de lidar com a gente. E para que a gente possa agradar os nossos pais, os nossos professores, os nossos amigos, nós acabamos aprendendo a dizer quem somos, quem não somos. A fingir que estamos felizes. A manipular para ser aceito. Nós criamos mecanismos de defesa que distorcem a nossa identidade, que geram fraturas na nossa alma. E a nossa alma é aquilo, é onde estão as nossas emoções, onde estão as nossas dores, onde estão as nossas alegrias, onde repousam as nossas emoções. Então, para que nós estejamos nos sentindo amados, pertencentes a um grupo, validados, para evitar o sentimento de rejeição, para sermos admirados, nós aprendemos dia a dia a mentir. E cada vez que eu minto, eu me afasto da minha identidade e da minha identidade em Deus, porque Ele não nos fez para mentir.
pai da mentira? Não é ele. Ele é o pai da verdade. Né? E a palavra de Deus diz: conheceis a verdade, e a verdade te libertará. Mente sã, corpo são. Então nós precisamos buscar essa mentalidade, essa busca dessa saúde emocional, que passa por eu reconhecer quem eu sou e não precisar de artifícios de faz de conta. Que eu possa ser eu aqui com você, que eu serei a mesma quando eu estiver com meu esposo, que eu serei a mesma quando eu estiver com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus pais, e que eu sou a mesma quando eu estou orando diante do divino, abrindo meu coração, sem reservas. Que nós não tenhamos a necessidade de colocar máscaras e máscaras e máscaras, que daqui a pouco somos uma cebola cheia de camadas protetoras, com dificuldade de alcançar o nosso eu interior. E aí, no dicionário Oxford diz: na mente está o desenvolvimento intelectual, a faculdade intelectiva, a inteligência e a mentalidade. Na alma diz-se ser a sede dos sentimentos, da vida afetiva, e é composta por razão e emoção. É na alma que se instalam os nossos sentimentos, traumas, mecanismos de defesa. Entendeu? Todas as vezes que eu tento me defender, criar estratégias de fuga, de enfrentamento, de bloqueio de uma rejeição, fugir da dor de não ser aceito, de não ser rejeitado, eu encontro artifícios que não são verdadeiros e que geram o costume da mentira, que não é saudável e que distorce a tua imagem. E as consequências da mentira é que, além dela te afastar de Deus, as pessoas sabem, mas cedo ou mais tarde, elas vão saber que você mente e elas vão perder a confiança em você. Ela te deixa mais burro, porque você, quando se afasta de Deus, você perde sabedoria. Você perde a conexão com o Espírito Santo, que é aquele que te convence de toda justiça, de todo pecado, de todo amor, que te ajuda nesse processo de amadurecimento, que te corrige mesmo. Quando você mente, você tem que estar em estado de alerta para que não seja descoberto. E esse estado de alerta gera estresse. E esse estresse gera ansiedade. E essa ansiedade gera o adoecimento mental. Não é sábio viver em mentiras. Ela te desconecta totalmente com Deus e contigo. E as sequelas, muitas vezes, são irreversíveis. Porque quanto mais você mente, mais distante você fica de si. Quanto mais distante você fica de si e de Deus, menos você vai reconhecer que mente. E vira um hábito, porque a mentira vicia. Por conta da adrenalina, ela vicia, assim como o jogo, assim como a droga, ela vicia. E como mentir é um pecado, esse hábito do pecado diário, sabe o que acontece? Vira iniquidade. E você nem percebe mais quando está mentindo. Fuja. Seja uma pessoa verdadeira. Tira toda a distração da tua mente. Acalma o coração e a mente. E ora.
Deus, eu preciso da tua ajuda. Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda para que eu possa acessar essa raiz da mentira na minha vida. Ou eu não percebo que minto, mas Espírito Santo, tu tens legalidade para entrar na minha mente, para sondar a minha alma, o meu espírito e me mostrar aonde eu minto, em que momento eu minto. E aí você faz uma carta dizendo a Deus que você se arrepende dessas mentiras e pedindo força ao Espírito Santo para parar com elas de uma vez por todas. Gente, depois de que você fizer isso, reconhecer as suas mentiras, orar, pedir perdão a Deus por cada mentira que você recordou, aí você faz uma oração pessoal. Mas entenda uma coisa, meu querido, minha querida. Mentir é um vício. E como todo vício, ela precisa ser policiada. Ela precisa conscientemente ser barrada. Você precisa rejeitar esse comportamento na sua vida. Você precisa ter aversão a esse comportamento. E todas as vezes que você se perceber mentindo, você retoma, dá 2 passos atrás e corrige o seu erro. Então, se você estiver contando uma história aqui, que ela aconteceu com 1x e você está contando com 2, 3x, aí você retoma e diz: gente, não foi bem assim. Foi assim, assim, assim. Acho que eu estou exagerando. Me perdoem, mas não foi assim e assado. E assim você vai corrigindo o curso da sua história e da sua mente. E não esqueça de pedir todos os dias: Senhor, dai-me força. Traz à minha mente aquilo que me dá esperança. Me fortaleça, me dê as estratégias adequadas para que eu possa vencer esse vício da mentira. E você vai experimentar uma vida nova. Lembra da vida em abundância que você veio para ter? Precisa corrigir essas coisas. Estamos finalizando aqui. Mas antes de nós fecharmos o dia de hoje, eu quero deixar mais marcado, mais grifado alguns aspectos. Primeiro, muitas vezes as nossas mentiras são conscientes, mas outras são inconscientes. E a maioria delas, seja consciente ou não, é em busca de proteção para a nossa criança interior que não soube processar algumas experiências feitas ou não para a nossa proteção. Pelos nossos pais, pelas nossas autoridades, né? Para que a gente se sentisse protegido muitas vezes. E nós acabamos processando inadequadamente. Outras vezes, né? Pode ser por mau caráter mesmo. E aí a coisa é mais complicada. Porque, por exemplo, o narcisista, o psicopata, né? Ele mente descaradamente. O tempo todo em benefício próprio. E aí já é comprovado cientificamente que existe problema no cérebro. Né? E aí é uma outra história. Mas não vamos pensar nisso agora. O que eu quero falar para você é que eu compilei aqui algumas coisas que eu preciso que fique bem assimilado por você. Tudo o que nós queremos mudar, nós precisamos primeiro ter consciência.
de que nós temos aquele aspecto, aquela área para ser mudada. Nesse caso, a mentira. Eu preciso ter consciência de que eu minto. Eu preciso aceitar que eu sou uma mentirosa, para depois eu buscar essa mudança. Eu preciso ter consciência de quais são as formas que eu minto. Porque existem várias formas. Veja só. Existe a mentira, que ela é uma mentira descarada, que é aquela quando a pessoa adultera e ela está em um motel com a pessoa lá, com a amante, e a esposa ou o marido pergunta onde você estava. Eu estava no trabalho. Eu estava no almoço com os amigos. Isso é uma mentira descarada. E aí tem a mentira do exagero, que é quando a gente coloca palavras ou aumenta a situação em benefício próprio, ou a gente diminui coisas que aconteceram também, seja para benefício próprio na realidade ou para o benefício de outros. Não importa. Quando você aumenta para mais ou quando você diminui para menos, também é mentira. Tem a mentira mascarada de bondade. Aquela que você omite as coisas para proteger alguém, né? Para, teoricamente, fazer com que a pessoa sofra menos, entre em conflito. Também é mentira. A omissão parcial ou a omissão total de detalhes é mentira. Essa é um dos tipos de mentira mais comum, tá? A ocultação total de detalhes, que é aquela, aliás, de detalhes não, ocultação total de erros ou de deslizes, ou mesmo de intenções ou de pecados cometidos. Tem a falsa confirmação também, que é quando eu confirmo algo, né, que eu não vi ou que eu quero de alguma forma me proteger, então eu confirmo algo que eu vi que foi inadequado ou mesmo que eu não vi, tá? Seja para mim a proteção ou para de outros. Ou, da mesma forma, o negar, né? Eu vi, mas eu nego que vi, né? Também é uma forma de mentira. A defamatória, aquela que eu libero palavras contra a pessoa, ou eu insinuo que a pessoa fez algo, né, para defamar a pessoa. Muitas vezes por ciúme de amizade, porque eu me sinto inferior a essa pessoa, por ciúme do marido, da esposa. Eu acabo defamando essa pessoa, porque eu quero que outras pessoas pensem mal dela. E há que você transfere a culpa para outra pessoa. Você sabe que você foi o culpado e você deixa as pessoas acreditarem que outra pessoa é culpada. Ou você sabe quem foi o culpado, te perguntam e tu fica caladinho. Ou tu confirma que foi outra pessoa porque tu quer proteger alguém. Isso acontece muito com as mães, né? Infelizmente. Então é isso. Até amanhã.